Olá, saudações, bem-vindo ao canal História com o Professor Léo. Hoje vamos falar um pouco sobre um vídeo, que eu postei no último ensaio, sobre a região da Dácia. Então, sejam mais uma vez aí todos muito bem-vindos. E a região da Dácia, ela foi a última grande expansão do Império Romano no auge, do mapa, no topo do Império Romano, a sua máxima extensão geográfica. Ela foi comemorada, foi na época do governo do Imperador Trajano, e essa conquista da Dácia, ela vem trazendo muito ouro e muita prata para dentro do Império Romano, e com isso o financiamento de grandes obras públicas, termas, enfim, várias infraestruturas e melhorias dentro da infraestrutura social do Império Romano, que foi construído a coluna do Trajano, um monumento com alguma tendência grega, alguma cultura grega, porque Roma nessa época já tinha avançado na Grécia também, então ela vai absorver um pouco da cultura grega. Tanto é que Roma ela vai ter teatros, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Ela vai ter alguma herança, alguma cultura grega, seja no campo da filosofia, seja no campo da historiografia e até mesmo nas construções. Então, essa coluna Trajano, ela é um grande monumento de mármore, e ela vai apresentar algumas características bem genuínas gregas, Mas ela está de pé até hoje. Ela foi construída e o intuito era homenagear a campanha militar da conquista romana sobre a Dácia. Então essa coluna, ela tem 2.600 relevos, gravuras, e foram esculpidas nessa pedra, retratando cada momento dessa campanha militar. Então ali ela vai descrever a tropa romana como guerreava, em que condições que ela atuava, formas do exército romano atuar, e ela vai descrever o cotidiano, a alimentação. Então ela se torna, até os dias atuais, um rico monumento fiel, que retrata aquele contexto histórico, aquele momento e naquele local da historiografia mundial. Então a importância da coluna de Trajano para a história é muito grande, tanto é que ela é um monumento preservado. Bom, atualmente a coluna de Trajano, ela vai funcionar como um túmulo. Então os restos mortais do imperador Trajano, ele se encontra ali na base dessa coluna. Ela também além do monumento representativo, festivo da grandiosidade de Roma, ela vai se tornar também o local de morada eterna dos restos mortais do imperador Trajano. Bom, dito isto, a história de Roma, ela vai continuar avançando, vai continuar passando os seus séculos, até que o Império Romano, ele vai apresentar diversos problemas, que já foi falado aqui, diversos problemas de ordem administrativa, de ordem militar, de ordem econômica, mas ela também vai passar por invasões, vai passar por questões religiosas também, que vão gerar alguns problemas para Roma. E o último momento ali da região da Dácia, ela vai ser encerrada em 271 depois de Cristo, quando um outro imperador, posterior a Trajano, que é o imperador Aureliano, ele vai recolher toda a parte administrativa, toda a parte de Roma, inclusive as legiões romanas que ali estão. Ele vai encerrar a campanha militar naquela região e vai retrair as suas tropas e seu povo mais para dentro, mais para o interior do Império Romano. Por quê? Eles já não estavam mais conseguindo sustentar uma guerra constante com os povos bárbaros que estavam avançando naquela região. Então,
devido a várias batalhas e muitas derrotas romanas e a dificuldade de administrar as despesas de uma guerra, afinal de contas Roma já estava em crise econômica. Então, em 271, o imperador Aureliano retira a sua tropa, retira a administração romana e o seu povo mais para o interior do Império Romano e deixa aquela região da Dácia ali e abandona. Então os povos bárbaros eles chegam nesse momento ali na Dácia. Bom, o Império Romano, nessa fase em diante, a gente sabe que ele vai cada vez ficando menor, se fragmentando, e até que um outro imperador ele constrói uma muralha. Então o imperador Adriano ele constrói uma muralha como uma forma de tentar conter esses exércitos bárbaros invasores. Então uma forma de criar uma fronteira entre o mundo romano e o mundo bárbaro, e esse muro como um sistema de defesa. Esse muro ficou conhecido na história como a Muralha de Adriano. Então foi uma medida extrema, emergencial, que o imperador da época, o imperador Adriano, tentou conter ali para preservar o máximo possível da sua extensão territorial, que já estava em declínio. Bom, agora uma coisa interessante que eu passo para vocês com relação, nós estamos aí começando a falar sobre a Idade Média, e a Idade Média ela vai ser marcada, tá, por uma questão religiosa muito forte, principalmente no Ocidente. Então, quando cai o Império Romano do Ocidente em 476, a Europa Ocidental ela vai entrar num período feudal, um período medieval, e ali vão ser vários reinos, tá, que eu ainda vou falar mais aprofundado num outro vídeo. Mas a questão religiosa ela vai se apresentar ali, né, como um centro integrador desse novo mundo, dessa nova ordem mundial. Imagina a população que antes pertencia ao imperador romano, que antes tinham as leis romanas, tinha o seu exército, a sua ordem social, econômica, e agora do nada pode tudo, vale tudo, ou não pode nada, é terra de ninguém. O mundo está passando por uma mudança muito forte, drástica. A questão da violência, por exemplo, a questão da segurança social, ela praticamente é inexistente, mas dentro da igreja ela se torna um campo de referência, um campo de identidade enquanto ser humano, enquanto sociedade. Nós somos uma sociedade cristã, então nós temos uma ordem, nós temos os mandamentos da igreja, nós temos a palavra dos religiosos, a moralidade religiosa, e até mesmo as leis, né? As leis religiosas elas vão cada vez ficar mais evidentes, e inclusive até essas religiões elas vão ali participar diretamente da política junto aos reis. Então as normativas religiosas elas passam a ser uma ordem, tá? Até mesmo os sinos das igrejas eles ditavam o tempo de orar, o tempo de trabalhar, o tempo de descansar. Então os sinos, né, o soar dos sinos, ele ia conduzindo, afinal de contas não tinha um relógio, né, de pulso, então um cronograma, uma orientação estrutural dentro do dia da sociedade medieval se tornava ali os sinos das igrejas, que iam ali batendo certinho seus badalares ao longo do dia, e todos os dias eram iguais. Então a igreja ela vai ter a sua forte presença na Idade Média, e no ano de 1453, quando cai o muro de Constantinopla, então se encerra a Idade Média. Só que esses tempos históricos que acontecem, essas divisões históricas, elas não são exatas como um virar do dia, como um amanhecer. Então tudo isso é um processo. Nem todo o mundo ele segue a mesma linha. Então em determinada região existem determinados avanços que você vai chegar e vai dizer assim, olha, eles aqui já estão na Idade Moderna. Mas outras regiões, outros países, eles ainda estão numa estrutura tão antiga que eles ainda estão no
no medieval. Então, nem todas as sociedades, as comunidades, elas vão estar avançando no mesmo tempo histórico. Os anos vão passar, mas as reações, a forma como o povo vai interagir, ainda vai ter uma mudança. Então, por exemplo, Portugal, tá? Só para ilustrar, o Brasil é descoberto ali em 1500, tá? Então, a Idade Média ela acaba em 1453, tá? O Brasil é descoberto em 1500. Então, ou seja, menos de 50 anos depois que acaba a Idade Média, o Brasil é descoberto. Então, quase que a gente foi descoberto na Idade Medieval, quase. Mas a gente foi descoberto na Idade Moderna. Mas Portugal, por exemplo, nos seus anos de 1500, 1600 e até mais, ele ainda vai conservar ainda a sua estrutura social, política, dentro da religião, ainda com os moldes de muita coisa parecida com a Idade Média. Então, enquanto outros países vão estar no período mais Idade Moderna, França, Inglaterra, Portugal ainda vai estar com a sua estrutura, com algumas bases feudais. Tá? Então, para vocês verem que o tempo ele é relativo em cada povo, em cada época. Então, quando a Idade Média acaba, que entra a Idade Moderna, um dos acontecimentos da Idade Moderna é o Renascimento. O que é o Renascimento? O Renascimento é justamente o despertar, o resgate da cultura grega, o resgate da filosofia, o resgate do humanismo, do raciocínio lógico, da ciência, da explicação das coisas. Por quê? O mundo ele vai passar por uma transição. Na Idade Antiga, antes dos gregos, tudo era explicado de acordo com a religião. E com a filosofia grega, ela vem a despertar essa curiosidade, esse pensamento mais filosófico, essa busca por respostas. Então, na Idade Antiga, a religião ela ainda vai se basear e vai esbarrar com a questão filosófica. Então, a própria igreja ela vai apresentar a sua filosofia. E aí a Idade Média ela vai ter uma retração na filosofia, na busca de respostas, das pesquisas, das grandes dúvidas dos homens, e tudo vai voltar a ser com base no espiritual, com base no religioso. Então há uma retração do pensamento filosófico na busca da ciência na Idade Média. Tá? Então a Idade Antiga, enquanto que avança nesse campo, na Idade Média ela retrai e volta para a sua base religiosa. Então a Idade Média ela ganha um apelido de Idade das Trevas. É uma idade de 1000 anos de escuridão. Não que a sociedade estava no inferno nessa época. Tá? A Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, é só uma referência, uma forma de se expressar e até mesmo colocar um adjetivo nessa época, onde não se podia pensar fora da caixinha, onde não se podia pensar em paralelo à igreja, não podia seguir uma religião paralela à igreja, não podia pensar na lógica e na razão, uma explicação racional. Não, tudo era na questão da igreja. Então, se costuma dizer a Idade das Trevas justamente por isso, porque o pensar fora da caixinha não era bem visto, o ousar questionar. Então, muita gente foi para a fogueira, muita gente foi preso, porque era herege, era revolucionário, era pagão, era bruxo. Então muita gente vai ser condenada, inclusive até mesmo na Idade Moderna. Essa religiosidade ela ainda avança, saindo da Idade Média e vai adentrando ali na Idade Moderna. Muitos cientistas eles vão passar ainda pela Santa Inquisição, seja na Espanha, seja em Portugal,
muitos cientistas vão ser torturados e vão ser libertos das suas prisões, das suas masmorras, somente após negar a ciência, né, somente após concordar com a igreja. Então é uma situação que os cientistas da Idade Moderna eles vão ter que lidar, tá? Não que a ciência veio para negar a religião, né? Em nenhum momento a ciência ela vai combater a religião, ela só vai apresentar outras respostas, mas a religião não vai aceitar essas outras respostas. Então, se costuma falar, por exemplo, no tempo presente, algumas religiões ainda vão ditar regras no mundo afora, em determinados países. Você vai pegar, por exemplo, monumentos budistas ou monumentos históricos de outra época, da Mesopotâmia, enfim, que vão ser, por exemplo, bombardeados, vão ser destruídos por povos religiosos que não vão concordar com aquela imagem de estar ali, né? Então, se eles vão adorar a Deus, se vão adorar a Alá, e de repente naquela região vai ter uma imagem de Buda, por exemplo, então eles vão bombardear, porque eles não vão aceitar o Deus Buda naquela imagem, apesar de ser uma imagem histórica, mas eles seguem Alá, eles seguem Jesus, enfim, e seguem outras religiões, e essa religiosidade ela vai apresentar conflitos com outras religiosidades, vai ignorar o monumento histórico, o tempo histórico, e vai apresentar as suas soluções, muitas delas destruir esses monumentos históricos, dificultar esse estudo, essa compreensão do ser humano como um todo. Então, ou seja, você ainda vê no ano de 2026 ações de guerra, ações de leis que vão combater e vão ditar normas sociais, assim como na Idade Média aconteceu. Então olha quantos séculos, quantos milênios avançou, milênios, séculos, enfim, que ainda a sociedade em determinados cantos do mundo ainda vai viver uma semelhança ao sistema medieval, tá? A religião ela vai entrar na política, e algumas leis, algumas religiões, vamos dizer assim, pecados, eles vão ser ilegais. Você cometer um pecado, você está cometendo um crime. Então essa ideia de crime ela é muito relativizada também ao longo do tempo. Então por isso que às vezes a gente acaba estudando um pouco de sociologia, falando um pouco de sociologia, quando também vai falar de historiografia. Porque a gente vai perceber que, por exemplo, na Idade Média, você negar a Deus, você podia ser preso, você estaria cometendo um crime, para você ser preso, ser torturado. Então, a religião e a lei e a ordem, elas vão se confundir, elas vão caminhar juntos, e não vai ter facilidade para você identificar onde termina um e onde começa o outro. Em alguns países, hoje, na atualidade, ainda temos essas leis, né? As mulheres não podem tirar o véu da cabeça, não podem mostrar o cabelo, outras não podem mostrar o rosto inteiro. Então isso aí são normas religiosas, mas que eles vão ter força de lei, inclusive polícias, tá? Para acompanhar, e quem estiver interferindo, cometendo um pecado contra a religião, também estará cometendo um crime. Então a gente vê essa mistura de tempos históricos e comportamentos que eles acabam ainda se repetindo. Dito isto, no ano de 1589, tá? Existia um papa chamado Sisto V. Esse papa, preocupado com o avanço, tá? Ele ainda vem desse período medieval, a igreja muito forte, então a igreja ela vai entrar com um choque muito grande ao perceber que as pessoas vão começar a questionar a sua religiosidade, vão começar a questionar o seu tempo, o seu poder. Tanto é que alguns religiosos
dentro da Igreja Católica, eles vão contestar essas normativas católicas. E aí, diga-se de passagem, os protestantes, eles vão ganhar esse rótulo. A Santa Sé, ela vai reprimir esses religiosos que estão contestando o poder da Igreja. Assim como no passado nós tivemos o rompimento e a criação da Igreja Ortodoxa, então os cristãos se dividiram porque uns não concordavam com a forma do outro pregar a religião. Então alguns religiosos da Igreja Católica, eles vão questionar algumas determinações, algumas orientações papais. E com isso há uma nova separação dentro da Igreja, um novo rompimento. Então antes a Igreja estava dividida, rompida pela Igreja Ortodoxa, agora vai ter um rompimento com outras pessoas, que eles vão ganhar o título de protestantes. Então eles vão protestar contra a Igreja, são protestantes. E aí você vai ouvir monges religiosos, calvinismo, luterano, vão surgir outras denominações religiosas, tá? Martim Lutero, outras religiões que vão pregar um cristianismo de uma forma diferente do catolicismo. Claro que a Igreja Católica não vai aceitar isso de bom grado. Cientistas, né, conforme eu falei no início do vídeo, outras teorias que vão surgindo, tá? Por exemplo, do criacionismo, né, da origem do homem, do paraíso, de Adão e Eva. E aí agora você vai esbarrar com teorias sobre o darwinismo, né, onde a evolução das espécies, da biologia, das mutações genéticas, né, das adaptações da vida biológica. Então a ciência, ela vai explicar uma origem até a gente chegar à concepção de um Homo sapiens de hoje, né, de um ser humano. Ele vem ao longo do tempo com mudanças e aperfeiçoamentos genéticos, evoluções, e aí você chega ao ser humano de hoje. Bom, isso é uma teoria, tá? É uma teoria de Darwin. Agora, você vai contra a teoria do criacionismo, que é a teoria da Igreja, que nós viemos do paraíso, somos descendentes de Adão e Eva, que comeu uma maçã, que saiu do paraíso e tal. Então, fomos diretamente criados ali por Deus. Então, são teorias paralelas e que a Igreja, claro que não vai aceitar de bom tom, porque ela vai começar a perder esse poder, essa dominação na mente das pessoas, o seu poder financeiro, econômico, o seu poder político. Tá? Inclusive, a própria Igreja começa a perder fiéis também, porque os fiéis, eles começam a pensar e a questionar, e aí eles vão mudando de religião, vão mudando de denominações. Então a gente vai rotular essa época como um renascimento. Um renascimento da arte, por exemplo, vai ter uma mudança na arte, vai ter uma mudança na filosofia, vai ter uma mudança de conceitos e de culturas. Então esse renascimento, ele vai deixar essa idade das trevas para trás. E aí você vai ouvir falar de novas teorias, que a gente vai chamar de iluminismo, por exemplo, que vai trazer luz, vai trazer esclarecimento, vai trazer explicações, que antes era somente a explicação da Igreja. Então esse iluminismo, essa razão, essa inteligência, essa busca novamente pela filosofia grega, pela política romana, pelo aprendizado do ser humano. Então agora o homem, ele passa a se olhar e a concentrar em si, né, e no seu tempo, no seu espaço, e na sua situação. Então nós vamos falar ali agora de uma nova corrente, por exemplo, chamada humanismo, tá? Mas a questão da coluna de Trajano, o Papa Sisto V, ele muito preocupado, tá? Lá no ano de 1586, ele vai mudar, ele vai retirar a estátua
de Trajano, tá? É uma estátua de bronze, que vocês viram aí no vídeo anterior, né? Na construção ali, simbolizando a coluna de Trajano. Então ali existia uma estátua do imperador Trajano, feita em bronze. Esse Papa Sisto V, ele retira essa imagem desse imperador dali, tá? E essa imagem, ela simplesmente se perdeu ao longo da história. Ninguém hoje sabe dizer com exatidão o que foi feito dessa estátua. Se ela foi guardada e se perdeu em algum local, né? Soterrada, enfim. Se ela foi derretida e o bronze aproveitado em outras coisas, por exemplo, como um sino de uma igreja qualquer, tá? Não se sabe o que foi feito dessa estátua. Mas no topo da coluna de Trajano se retira a estátua do imperador e agora vamos colocar uma estátua de São Pedro para simbolizar o poder da Igreja Católica, da Igreja Cristã. A Igreja de Pedro é colocado ali uma nova estátua que está até os dias atuais, a imagem de São Pedro. Então ela vai ficar em evidência. Foi uma forma que o Papa Sisto V utilizou para poder mostrar que a igreja está ali, que a igreja está presente e que a igreja é o principal e o mais importante acontecimento e monumento daquele tempo. Então, por que homenagear um imperador romano? Roma já passou, vamos colocar agora São Pedro. Então, para vocês verem que hoje, se determinado país islâmico destrói alguma imagem que esteja confrontando com a sua religiosidade, e aquilo dali é motivo para você destruir, bombardear uma imagem histórica, não só alguns países fundamentalistas islâmicos vão fazer isso na atualidade, mas também a Igreja Católica fez. Ao retirar uma estátua de um imperador romano, esse Papa Sisto V, ele estava alterando um monumento histórico e importante para a humanidade. Então, ele coloca a imagem de São Pedro. Essa imagem, ela vai permanecer em Roma até os dias atuais, ou seja, o imperador incomoda, a imagem do imperador incomoda, mas a imagem de São Pedro não incomoda. Tá? Então, essa concepção de crime, ela vai mudar muito. Essa questão da moralidade, por exemplo, essa questão do que é certo, do que é errado. Hoje a gente julga muitas coisas ainda pela moral religiosa, por exemplo. E inclusive, até mesmo aqui no Brasil, nós temos, né, vira e mexe, acontece na mídia, acontecimentos de intolerância religiosa, de você agredir o templo religioso, que não é o seu, e aí você julga que aquele templo religioso é errado, e essas pessoas se acham num direito de atacar religiosos e templos de outras religiões. Então, as pessoas ainda têm essa dificuldade de separar essa tolerância religiosa, esse conceito de crime, né, essa aceitação do diferente. Tá? Então, ainda tem algumas mentalidades que a gente vai, caramba, parece que está na Idade Média. Tá? Então, literalmente, a pessoa está se comportando como uma pessoa daqueles tempos. Então, esse mesmo Papa Sisto V, uma outra coisa interessante também, é que ele, muito preocupado com o avanço do Renascimento e com o avanço de outras religiões, de outras ideias daquela época, ele vai instituir uma função de carrasco da Santa Sé. Ele vai criar uma pessoa que ele vai ter o poder de um juiz, de um executor, tá? Para aplicar penas capitais, penas de morte, a pessoas que cometerem crimes. Que crimes? Crimes de heresias, crimes contra a fé da Igreja Católica. Então, você pecar contra a Igreja Católica, você está cometendo um crime pela época,
e você está passivo de ser executado pelo carrasco da Santa Sé, um carrasco oficial da igreja. Então, olha só que coisa drástica, né? Como uma religião que vai falar de amor, vai falar de não matarás, por exemplo, mas que cria um cargo de carrasco. Isso a gente sabe que a Igreja Católica teve isso no passado, né? De queimar pessoas na fogueira, por exemplo. Tá? Hoje ela não faz mais isso, né? Mas eu só estou comentando, né, fatos históricos do que aconteceu, e às vezes faço alguns apanhados, né, da atualidade, alguma coisa do passado, porque o legal da história não é você só fazer uma fofoca do passado, é você comparar o seu tempo presente e entender o que está acontecendo e perceber o quanto você ainda está repetindo o mesmo procedimento do passado e qual é o seu ideal de uma sociedade melhor, né? Você quer repetir a mesma coisa do passado? Você acha legal? Então repita. Agora, você não acha legal? Então não repita. Mas olha o que você está fazendo hoje, olha como a sociedade está hoje. Então a gente ainda vive essa roda da história em constante giro, mas que alguns pontos ainda se permanecem no passado. Então o legal da história é você conversar com o passado, com o presente, e fazer comparações e perceber aonde realmente nós estamos. E com isso você vai adquirir o aprendizado que essa disciplina tão linda e tão maravilhosa ela vai te proporcionar. Então esse carrasco ele é criado, tá, dentro da Igreja Católica, e o mais famoso dele, ele vai se chamar Mastro Tita. Tá? Mastro Tita, ele vai trabalhar para Santa Sé já no ano de 1796, quase ali virando a chavezinha para o ano 1800. Esse Mastro Tita foi um dos carrascos, talvez até o mais longo, que permaneceu no cargo. Ele ficou mais de 60 anos trabalhando para Santa Sé. Então ele executou mais de 500 pessoas, tá? Cortou muitas cabeças. Então ele ficou mais de 60 anos na função, e aí o Mastro Tita, ele ganha essa fama, tá? Essa notoriedade histórica pelo seu tempo de função e a quantidade de cabeças que ele cortou. Inclusive até mesmo as vestimentas dele ainda são conservadas no Museu da Itália para retratar e mostrar essa época, para realmente causar um impacto e a gente perceber o quanto a gente foi e o quanto a gente ainda mistura religião e leis no tempo atual. Bom, então esse Mastro Tita tem um apelido, tá? O nome dele é Giovanni Battista Bugatti, tá? Esse é o conhecido como Mastro Tita. Então ele é um carrasco da Santa Sé, tá? Ele trabalhou para a igreja num cargo que foi criado pelo Papa Sisto V. Esse mesmo Papa, preocupado com as mudanças da época, da cultura da época, da filosofia da época, com o enfraquecimento do poder da igreja, e com isso ele cria esse cargo para combater os infiéis, combater os pecados / crimes, e ao mesmo tempo ele também faz uma interferência histórica ali no monumento da coluna de Trajano, retirando o imperador e colocando a imagem de São Pedro ali para simbolizar a igreja. Tá bom? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí o seu comentário aí abaixo aí nos comentários, e vem comigo, tamo junto. Forte abraço.